Aline Fanelli, cobrindo a seleção brasileira. Chegou ao seu destino aí, Aline? Cheguei, gente. Tô aqui em frente ao Gran Hamad Stadium, que é a casa da seleção brasileira aqui em Doha, no Catar. Daqui a pouquinho, para eu entrar por lá, eu preciso passar por um raio-x também. Todo lugar que a gente vai, né, estádio, o centro de imprensa, a gente tem que passar pelo raio-x. E nós, mulheres, temos sempre entradas separadas. A nossa entrada não é a mesma entrada dos homens. Tem mulheres nas entradas que as mulheres têm a permissão para passar. Então, daqui a pouquinho, para acessar aqui o local de treinamento da seleção brasileira, eu preciso passar também por esse esquema do raio-x. O Marcelo Duó disse pela manhã que ele perdeu o protetor solar dele por causa do raio-x. Eu tive sorte, não perdi o meu, ele estava na mochila porque eu tinha uma garrafa de água. E aí me perguntaram se eu tinha líquido, eu falei que eu tinha garrafa de água e eles só checaram e tudo bem. Eu até mesmo esqueci que eu tinha o protetor solar na mochila, mas acabou ficando. Agora eu já sei que eu não posso carregá-lo para os lugares que eu tô indo. Mas daqui a pouquinho, 5 da tarde pra gente, do nosso horário, 11 da manhã do Brasil, vamos acompanhar 20 minutinhos de treino da seleção brasileira. Provavelmente é só aquele aquecimento, aquele trabalho que a gente chama de bobinho, né? Que os jogadores ficam ali tocando um pro outro e tem alguém no meio tentando roubar essa bola. E depois sairemos para voltar na sequência para a entrevista coletiva do Rafinha e também do Richarlison, os dois jogadores que vão falar com a gente por aqui. Amanhã o treinamento será todo fechado. Amanhã a gente não vai ter acesso a nada, só acompanhando de longe a preparação da seleção brasileira. E aí sim, na quarta-feira, a entrevista coletiva oficial do Tite, da véspera do jogo, e também o treinamento que a gente vai ter acesso, muito provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui, também a só uma parte dele. Para quem não nos acompanhou de manhã, Aline, o Tite não é um cara de fazer muito segredo, né, de escalação. Não é aquele cara que, eu vou dar um nó tático e a escalação vai ser uma grande surpresa. Ele é muito pragmático quanto a isso. Qual que é a expectativa para a divulgação da escalação da seleção para o jogo de quinta? Depende muito da ocasião, viu, Megali? Ele já divulgou e ele já escondeu. Eu acho que ele não vai revelar a escalação. Há algumas dúvidas ainda, especialmente quanto ao ataque da seleção brasileira, né? O sistema defensivo talvez a gente não tenha ali muitas dúvidas, com o Alisson, Danilo, o Thiago Silva, o Marquinhos e também o Alexandro e aí o Casemiro no meio de campo. Então talvez algumas dessas vagas do meio para frente estejam ali abertas. Claro que uma delas é do Neymar, sem a menor dúvida. A gente vai saber nessa entrevista coletiva da quarta-feira. Eu acho que ele vai fazer um mistério, viu? Tô achando que ele não vai confirmar essa primeira escalação, não. Vamos ver. Todo mundo de olho no Vinícius Júnior, né? De como é que ele... Porque, o Fábio, é muito curioso, né? A gente tem um jogador que é um grande destaque do melhor time do mundo. Né? Quase não foi nem convocado. E convocado não entra de titular. Para quem não tá no Brasil e não conhece o Tite, é difícil entender porque o Vinícius não é titular da seleção. A pergunta que eu faço a você a função do técnico é pegar os melhores jogadores e dar um jeito de fazer com que esses caras joguem juntos, como fez o Zagallo em 70? Na verdade que o João Saldanha, né? O Zagallo pegou a seleção pronta ali, mas enfim, conseguiu encaixar vários camisas 10 naquele meio campo ali, ou escalar a seleção que ele ache que seja a mais eficiente, mesmo que não contemple necessariamente os melhores jogadores. É uma pergunta muito difícil, né? Principalmente para um técnico de seleção, que teoricamente pode convocar os melhores para cada posição, né? Então, se acontece isso, se essa dúvida está na cabeça do Tite, ele mesmo criou o problema para ele. Porque foi ele quem convocou esses caras, né? Eu acho que ele tem que encontrar um lugar para que os melhores joguem. Claro que respeitando minimamente o posicionamento de cada um em campo e a formatação tática da equipe para não deixar o time exposto. No início da semana, quando a seleção saiu de Turim e veio para Doha, eu apostava no Vinícius Júnior como titular. Achava que essa seria a grande mudança, com o Rafinha perdendo a posição, assim como o Rafinha já perdeu no Barcelona, né? Desde o clássico contra o Real Madrid, um mês e pouco atrás, o Rafinha perdeu essa condição de titular. Mas o Tite gostou muito dele, claro, ele desenvolveu bem com a camisa da seleção brasileira. Acho que essa é a dúvida do treinador. Eu ainda apostaria com o Vini Júnior como titular, mas não sei, não. Eu aposto que vai entrar, até porque o técnico tem à sua disposição 5 substituições. Então ele pode montar 3 times diferentes, né? 3 formatações diferentes ali, com várias mudanças. Uma curiosidade é que o Vinícius Júnior é o segundo jogador mais caro dessa Copa do Mundo, só atrás do Kylian Mbappé.
de maior valor, segundo uma pesquisa de um instituto da Suíça, que estuda o esporte no geral. Ele é o segundo jogador mais valioso. A gente viu ali a briga pela posição já pelo lado esquerdo, pelo que o Tite mostrou na semana passada, de Vinícius Júnior e também o Gabriel Martinelli. E aí do lado direito o Rafinha e o Antony. Então, pelo que ele mostrou, essas vão ser as disputas por posições. Eu apostaria no Vinícius Júnior como titular também. E falaram que ele não ia se adaptar ao Real Madrid. Ah, Que tá. não ia sentar nem no banco, que ia passar vergonha. Tá bom. Tá bom.